O jogo do Vasco foi de pouca imposição de fato, pouco controle. Em pouquíssimos momentos do jogo o Vasco realmente girava essa bola, fazia balanço. O Paysandu estava muito mais na trocação, meteu uma bola na trave, teve outra bola aérea. O Saldívia também inseguro, falhando em alguns momentos. O próprio Cuiabano, assim, salvou um gol ali que seria certo do próprio Paysandu. E o Vasco sofreu, cara. Assim, jogando com uma equipe que era a terceira divisão, mesmo sendo fora de casa, mas com a sua torcida também a favor. A torcida do Vasco foi lá e fez uma festa maravilhosa. Inclusive, parabéns a todos os vascaínos lá do norte, lá de Belém. Foi muito pouco que a gente viu no primeiro tempo, cara. Foi muito pouco, porque é isso, o jogo estava vivo a todo momento. E toda essa explicação que eu dei aqui, tática, ela conseguiu ser traduzida em campo quando você olha também individualmente a sobrecarga que está acontecendo no Andrés Gomes. É bola nele e vamos ver o que vai dar. Às vezes passa o Cuiabano, às vezes passa o Thiago Mendes. Mas por que isso acontece? Porque você não tem equilíbrio, você não tem repertório. Eu costumo dizer, cara, e eu tenho dito isso desde o início do trabalho do Renato, que parece, e eu não estou falando que ele faz isso, eu estou falando que parece muitas vezes que ele escala errado para mexer certo. Porque qual foi a resposta que o jogo do São Paulo deu pra gente depois que o Puma e o Adson entraram? O chat pode falar. Qual foi a resposta que o campo deu pra gente? Um primeiro tempo ruim, que o Vasco saiu perdendo de 1-0, até criou algumas oportunidades para empatar, mas quando entram Puma e Adson, o que o Vasco se torna no segundo tempo contra o São Paulo? Um time equilibrado. Um time que consegue atacar pelo lado direito, consegue atacar pelo lado esquerdo, que consegue ter um pouquinho mais de repertório a ponto o suficiente de virar o jogo dentro de São Januário. Foi isso que aconteceu. E no jogo de hoje, eu acho que ele já poderia ter dado uma oportunidade para o Adson. Eu não sei se o Adson não aguenta jogar 90 minutos, se ele ainda está com algum problema físico. Eu imagino que não. Eu imagino que tenha tido muito mais efeito das próprias escolhas do Renato. Mas ele poderia ter entrado com o Adson já no primeiro tempo. Tá muito claro que o Rojas e o Tietê não podem jogar juntos. E quando eu digo isso, gente, não podem jogar juntos. O que eu quero dizer o campo está mostrando pra gente que eles não têm condições de ocupar a mesma posição. Porque eles fazem uma função muito parecida. Quando você tem o Adson, você abre muito mais o campo, você tem muito mais repertório. E tanto o jogo contra o São Paulo, quanto o jogo de hoje também, pra mim, mesmo que os gols tenham acontecido, mostraram isso também. Esses dois jogos mostraram nesse sentido. Então o primeiro tempo do Vasco hoje foi bem ruim. Foi bem abaixo do esperado, principalmente para o nível do adversário. Agora, voltando para a prancheta, no segundo tempo, o Vasco melhora. Por quê? Voltamos aqui para a prancheta, novamente explicar a vocês. O Tietê, ele realmente some do jogo, tá? Ele pouquíssimo participa do jogo. Ele não vai bem, nem como um terceiro homem de meio campo, nem como um ponta. Assim, foi uma peça nula no segundo tempo. Só que o Renato, ele faz o seguinte: já que a gente não está conseguindo jogar pelo lado direito, a gente vai trazer o Rojas para aproximar pelo lado esquerdo. E é exatamente assim que o Vasco consegue crescer de rendimento e fazer seus 2 gols. Não que o Vasco estivesse controlando o jogo, mas os 2 gols saem de uma forma rápida e saem pelo lado esquerdo. Por quê? Tá o Andrés Gomes aqui, o Rojas briga por uma bola na linha lateral, ele é muito inteligente nessa bola, ele já percebe, e o Carlos Andrés Gomes também percebem que na linha lateral o Rojas ia pegar e bater rápido, e conseguiu bater rápido, então corre aqui o Andrés Gomes para poder atacar a área. Por quê? Porque de lateral não tem impedimento, então o Rojas vai muito. E nessa linha da inteligência, o jogador do Paysandu não entende isso, ele toca para o Carlos Andrés Gomes fazer o cruzamento, e o Spinelli como 9, e aí sim, tem que dar méritos ao Renato, porque ele escolhe o Spinelli, e o Spinelli, que já tinha entrado bem contra o São Paulo também, consegue dominar e fazer o gol do 1-0. A partir dali, o Vasco defensivamente continuou, inclusive tendo dificuldade. Tanto é que num erro ali, acho que foi do Robert Renan, ele se atrapalhou, quase que o Paysandu empata. O Marcinho, camisa 10 lá, ele isola a bola e poderia ter sido o empate do Paysandu. Só que rapidamente, mais uma vez, em uma jogada em que o Rojas está aqui do lado esquerdo,
e ele já tinha feito exatamente o gol que aconteceu hoje, vocês podem até me corrigir, mas ele foi muito parecido com o gol contra o Fluminense, em que o Rojas faz esse cruzamento e é o Thiago Mendes que faz o gol do 3-2, que é um gol de quê? Quando a linha defensiva tá aqui povoando a área, você recebe essa bola. Aqui, ó. Você recebe essa bola de retorno, e como ele tá recebendo de retorno, pro atacante é uma maravilha, porque essa bola tá vindo assim e a defesa tá saindo. Quando a defesa tá saindo e o atacante tá entrando, vem o Spinelli no belíssimo cruzamento do Rojas e consegue fazer o gol de cabeça. Um gol de centroavante, um gol de um cara que foi contratado para isso, e a gente sempre pregou aqui para vocês. Galera, tenham paciência, cara. Tenham paciência. Porque o Spinelli não é bagre, o Brenner não é bagre, eles podem não ser os melhores atacantes. Mas um cara que em 50 jogos participa de 30 gols, como foi o Spinelli, ele não é bagre. Um cara como o Brenner, que saiu daqui de São Paulo, se provou no futebol brasileiro, foi para MLS, foi bem na MLS, contratado pela Udinese da Itália e depois volta para cá, ele não é bagre. É uma questão de adaptação, é uma questão de construção do time. Então, nesse sentido, a gente viu as respostas. O Spinelli entrou bem, conseguiu fazer os 2 gols e deu a vitória para o Vasco da Gama. Eu vou continuar essa análise depois da coletiva do Renato. Tá aí, né, minha família? Mais um giro de notícia do nosso Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que venceu ontem aí no placar de 2-0, poderia ser 3-0. Infelizmente o Vasco não conseguiu fazer esse placar devido ao VAR, né, cara? Que anulou um gol legítimo ali do Vasco da Gama, ali, uma disputa normal. E eles viram que isso foi revisão para falta. E o Vasco acaba sendo prejudicado mais uma vez, né? Esse mesmo pessoal do VAR. É sempre esse mesmo pessoal do VAR que sempre prejudica o Vasco. Em todo jogo do Vasco, eles sempre vão prejudicar o Vasco. Enfim, o Vasco tem que tomar algumas medidas aí para que esse tipo dessas pessoas que... Bora rápido! Bora! Que esse tipo dessas pessoas não mais arbitrem um jogo do Vasco, né? Que o Vasco tem pessoas ali que não prejudicam o clube. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, nem a terceira vez. E eles sempre são escalados para jogos decisivos do Vasco, e isso o Vasco não pode mais aceitar, né? Tem muito time aí que não permite mais que certo árbitro não apitem jogos dele devido ao constante problemas de equívoco, né, de marcações indevidas. Então o Vasco tem que ir por esse caminho, dessa linha de raciocínio também. E quando esses árbitros forem escalados para apitar o jogo do Vasco, que o Vasco não permita que eles venham ser escalados aqui. Enfim, rapaziada, essa é a nossa análise aí para você falar sobre o dia de hoje do Vasco. Então é isso. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.